Senhores, então, apenas para dizer que quando o pessoal usa aí a questão esportiva para eventualmente me atacar, né, ficam umas coisas bem esquisitas. Mas então, vamos lá. Eles alegam a questão de gols, né? A questão de gol é falsa. Primeiro, não marcaram gol porque eu acredito sobre a questão trabalhista, eu acreditei em Paulo, não acreditei no argumento dele sobre a questão de trabalho, como já falei, e mesmo a questão de estabelecerem processo contra mim, eu também não acreditei no fundamento do processo e uh, eu não saí do ministério uh, por outros motivos, em relação a, como por exemplo, deixar pessoas presas, não. Eu saí do ministério por ataques argumentativos e para prevenir, no caso, um tema que seria, na minha visão, motivo de comoção às pessoas que lá estavam, no sentido de acreditarem que eventualmente, e talvez até realmente fosse verdade, no sentido de que eu teria que trabalhar, mas não havendo ali as explicações devidas sobre por que eventualmente isso não estava acontecendo. Portanto, claro que eventualmente fui evitar a comoção desse tema, porque as pessoas inclusive poderiam desacreditar de mim, com base em, vamos dizer, informações falsas e que eu teria que ficar respondendo o tempo inteiro, então isso seria, na minha visão, ruim para o Ministério. Além, claro, da possibilidade de comoção. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, então isso para mim não é tomar gol. Ah, mas no final, de repente, o trabalho de alguma forma não é necessário. Não, não importa. Porque mesmo que eu obedecesse os mandamentos, seria usado daí o argumento de que eu teria que honrar pai e mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, eles adaptariam os argumentos de acordo com a necessidade. Então eu não sei justamente, inclusive eu nem sei se teria capacidade para responder o que as pessoas estariam dizendo lá. Então tem essa também. Aí o segundo gol eu não tomei, porque quando eu retorno para tentar falar sobre os mandamentos para as pessoas, de maneira nenhuma eu acreditei na argumentação que foi lançada contra mim, na crítica que foi lançada contra mim. Eu apenas tinha medo de que a minha imagem fosse de alguma forma atacada, até porque haveria argumentos bíblicos para dizer, dizendo que eu tinha que falar sobre os mandamentos para as pessoas. Sobre novas informações bíblicas que eu eventualmente não tinha passado antes. Ok, mas o argumento deles é que eu tinha deixado as pessoas presas de propósito, que era absurdo. Ou que eu sabia que as pessoas estavam presas. Não, não sabia. Depois eles dizem que eles falam isso num contexto de retorno à atividade, ou seja, até de certa forma presumindo que a saída estava correta. Falam, e depois não volta para a atividade. Não, então esse não volta que estava errado, porque havia um impedimento, ou até alguns impedimentos para eventualmente não retornar, depois não volta, deixou preso. Não deixei preso porque evitei uma comoção argumentativa. Não, eu não deixei as pessoas presas, eu fui impedido de libertá-las. Então isso, né? Tem essa. E de qualquer forma não, porque mesmo se considerar o Novo Testamento como prisão, havia várias. Como é que eu posso dizer? Havia várias informações, né? Do Novo Testamento que são verdadeiras, então é isso. Então não havia como deixar, deixou preso, não, mas eu não sabia. Sabia, não sabia. Não sabia que deixei preso. Mas sabia depois. Depois eu precisaria dominar o argumento primeiro para depois poder eventualmente libertar as pessoas em relação à nova doutrina. Também não poderia ser repreendido. E no segundo momento havia outras dúvidas que eu já falei aqui no canal. Como, por exemplo, a de não saber se deveria falar dos mandamentos para não colocar as pessoas no contexto de luta contra o mal e tal, que seria algo mais problemático para elas. E os caras dizendo que eu deixei preso, não. Havia dúvida sobre isso. Então a repreensão não era fazível a bem da verdade. Então não tomei o segundo gol. Tinha motivo para fazer. Tinha motivo para duvidar e para não retornar, na verdade. Terceiro ponto. Agora dizem que eventualmente, quando eventualmente eu fui pregar para as pessoas, eu não preguei de uma maneira a preparar sobre os mandamentos. Não, claro que eu preguei de uma maneira preparatória, como justamente seria a exceção a questão de colocar as pessoas na luta contra o mal. Não, antes eu teria que preparar elas. Aí eventualmente sairia fora dessa sugestão, que mesmo assim a sugestão me dava dúvida, então por isso que eu não podia agir ali quando fui criticar. Mas ok, depois achei que isso daria para fazer. Antes eu já tinha dúvida. Ali falei, quem sabe nós devemos tentar para que eu não seja repreendido e para que a imagem não seja atacada, já que a repreensão era falsa. Né? E daí dizem que eu não fiz a pregação para eu não fiz pregações para preparar as pessoas para receber os mandamentos. Não, claro que nessas pregações que eu faria de preparo, eu poderia citar, no caso dos mandamentos. E sim, eu fiz, na verdade, pregações introdutórias de preparo sobre a questão dos mandamentos, citando os mandamentos e fazendo comparativo ali, mesmo com a questão ali do Novo Testamento. Então,
Eu fiz a pregação introdutória e fiz a pregação de preparo. E é isso, então, esse complemento aí sobre essa questão. Eles estão dizendo que não, na verdade eu fiz sim, foi a forma que eu trabalhei. O tema foi introdutório, então, portanto, descaracterizando. Esse argumento de descaracterizando esse suposto terceiro gol aí, que eu não sei de onde veio. Realmente, a introdutória eu fiz, e valeu, e Deus é bom, apenas esse complemento. Valeu.